Ok, pessoal, vamos lá fazer a bolsa. Essa bolsa é simples para iniciantes. Você que é iniciante na costura e não sabe como montar, e a gente vai fazer essa bolsa simples. Então, eu estou usando o feltro, não estou usando manta para estruturar a peça, para não ficar muito dura também. Então, a gente vai começar pela parte do zíper, né? Que a maioria dos iniciantes tem dúvida de como colocar o zíper. Eu vou mostrar aí como é que eu coloco. Eu já coloquei de um lado já está o acabamento feito, então a gente vai fazer do outro lado agora, certo? Todas essas medidas vão estar lá no blog, essas medidas de tecido. Então aí eu tenho o tecido azul, que é o tecido de forro, ele não tem frente e verso, certo? Ele é igual dos dois lados. Aí tenho o tecido verde, que é o tecido principal, e tenho esse verde mais forte, que é o feltro. E aí a gente vai ver o lado direito do tecido, do zíper, em cima do forro, certo? As beirinhas tudo certinho. Depois você bota o tecido, ó, vou explicar compassadamente. Você coloca o tecido estruturado direito com o direito do zíper, certo? O forro lá embaixo, o zíper virado para cima e o tecido com o direito pro direito do zíper, o tecido virado para baixo. Esse verde aí que tá aparecendo é o estruturado, é o feltro. Você vai alfinetar tudo, certo? A beirinha fica tudo bem certinha na direção. Aí você bota o alfinete, que é para não sair do lugar na hora de você ir costurar na máquina. E se você quiser fazer uma costura aí de segurança, alinhavar antes, se você for iniciante também pode. Então aí a gente vai passar uma costura bem rente aí aonde está, né? Precisa trocar o pezinho da máquina, que aí não precisa ficar muito juntinho no zíper, para não ficar pregando na hora de você abrir a bolsa. Então depois que a gente costurar vai ficar desse jeito. Ainda não está costurado, só para mostrar para vocês. Aí você vira tudo pro lado e quando abrir vai estar assim, ó. Já vai estar pronto essa peça do zíper. Aí você faz uma costura de acabamento bem rente aí o tecido, igual eu fiz do outro lado, certo? Para aí ficar bem acabado a peça, aí você abre o zíper para ver se ficou tudo certinho, se não tá pegando em algum lugar. E essa parte da bolsa já está pronta, a gente vai reservar, vai passar para as alças. Esse tipo de alça aí, com esse falso viés, eu aprendi no canal Dinha Atelier, que eu aprendi a fazer essa alça, certo? Eu não estou muito prática, mas eu gostei muito de fazer, que fica uma alça diferente. Então vamos lá, você vai pegar o tecido de fundo e o tecido de cima. E esse verde, como eu já falei, é o feltro. Se você quiser grudar tudo, porque ele não é autocolante, o feltro, você bota uma costura de zigue-zague ao redor para não ficar soltando. Eu não coloquei, mas você pode fazer isso. Então você vai colocar o tecido virado para cima, o tecido principal, e o tecido de dentro virado para baixo, certo? Direito com direito. O meu, no caso, não tem direito e avesso, eu coloquei qualquer lado. Aí você vai alfinetar todos, certo? Alfinetar os dois, bem na beirinha, e lá que ele vai ser costurado a distância de um pé de máquina, que eu sempre costuro. Aí você vai passar o alfinete em tudo para segurar, para ter segurança na hora de costurar, para não soltar. E vai passar uma costura de um pé de máquina em toda a lateral do tecido. E quando você dobrar, vai ficar assim, ó, certo? Aí você passa o ferro para vincar tudo direitinho e vira esse tecido para trás. Puxa todo esse tecido para trás. Ele vai ficar sendo viés e sendo forro ao mesmo tempo, certo? Aí você vira ele para trás, puxa bem puxadinho, aí ainda não tá costurado, é só para vocês verem como é que faz, certo? Aí é esse lado aí, ó. Aí você faz uma costura rebatendo toda essa beirinha, uma costura bem rente aí a beirinha, não bota muito no meio, que é para ficar uma costura bem feitinha. E aí você vai virar a outra ponta para dentro, como se fosse uma parte do viés, dobra para dentro, ó.
passa no ferro para facilitar a costura e faz outra costura de acabamento. E aí sua alça já está pronta. A minha já fiz uma para mostrar e é só isso na alça. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu dou mais uma explicada com passar em outro vídeo. Então a gente vai passar pro corpo da bolsa agora, as duas partes. Eu já cortei o retângulo e arredondei em cima, que minha bolsa vai ficar arredondada em cima. Peguei esse recipiente duro, né, resistente, e arredondei as pontas. Aí eu vou, como é que você faz? Você bota no cantinho, arredonda de um lado, marca do outro para ficar igual e arredonda para eles ficarem simétricos. Se você quiser arredondar embaixo, fazer uma bolsa redondinha também pode. Você vai colocar, se você estiver usando manta, passa no ferro, certo? Para estruturar, segurar a peça e faz essa costura aí. Não é um quilt. Eu não sei bem como é o nome que dá, assim, o nome técnico para isso. Só passa a costura que é para segurar e estruturar mais um pouco. Quando você passa essas costuras, a peça fica um pouco mais estruturada. Então eu não tenho máquina de quilt livre e nem essas coisas, então eu só passei essas costuras transversais aí na peça, certo? No meu caso, o forro e o tecido principal é igual. Mas aí você pode colocar outra cor de forro se você quiser, certo? E aí as duas partes da bolsa, as duas laterais, a frente e a costa no caso, já estão prontas. É só isso que você vai fazer, cortar o retângulo, arredondar em cima e passar essas costuras para estruturar. Você pode passar a costura juntamente com o forro ou sem o forro. Eu passei sem o forro, ok? E aí essas duas partes já vão estar prontas para você vai reservar e já vai passar para outra parte da bolsa. Já fizemos a parte do zíper, a parte da alça, as duas à frente e atrás, e agora a gente vai fazer aquela alcinha que segura a fivela de você colocar a alça regulável, aquela alça que você vai usar de lado. Você vai precisar desses dois pedacinhos de tecido. Você vai dobrar ao meio, do lado do avesso, vai passar uma costura na lateral, ok? Passa uma costura na lateral de um pé de máquina, desvira o tecido e depois você centraliza essa costura, como eu já fiz nesse aí, ó. Você quando desvirar o tecido vai estar dessa forma. Então você vem, centraliza a costura e vai dobrar ele ao meio. Para quando você pregar, essa costura do meio não vai ficar aparecendo. Você vai primeiro colocar a argola e depois fechar bem aí na beirinha, que é para a argola não ficar soltando. E vai reservar essas duas partes também. E agora a gente vai para o fundo da bolsa. Eu já fiz porque é bem simples, certo? Aí o feltro já é de outra cor, o feltro salmão, não tem problema que ele não vai aparecer. Fiz o mesmo processo da parte da frente e de trás da bolsa. Juntei os dois e passei essas costuras transversais para estruturar e também para segurar o filtro. E aí é o forro azul. A parte do fundo da bolsa ela é verde, a parte de baixo. Mas o forro continua sendo azul. Todo o forro vai ser da bolsa vai ser azul. Então você vai passar uma costura ao redor de tudo isso, uma costura de segurança, de zigue-zague, ou reta também pode ser, e reserva. Aí agora nós vamos para montagem. Eu já fiz as duas alças, certo? As duas já estão feitas, ok? Elas ficam bem legais a alça desse jeito. Já costurei as duas pecinhas. Já fiz a costura de segurança em todas as peças. Fiz as costuras transversais para segurar, a costura de segurança, o zigue-zague para não ficar soltando o forro da peça principal. Ó, a costura do zíper, aquela costura que eu disse para vocês fazer bem rente ao zíper. As duas peças da frente e da costa também já estão prontas. Já fiz o zigue-zague ao redor para segurar todas elas. E agora é só montar a bolsa. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever para ajudar no crescimento do canal. Vou ficar feliz se você se inscrever. E agora nós vamos montar a bolsa. Nós vamos começar a montagem
juntando essas duas peças aí. Antes de você juntar, você mede se tá tudo certinho, ok? Se o diâmetro vai dar ao redor da bolsa certo. E aí a gente vai fazer o que? Colocar o viés nessa bolsa, certo? Nós vamos fazer o acabamento interno com viés. Não é complicado não, se você tiver um pouco de paciência é fácil. Então primeiro nós vamos juntar essas duas peças aí do zíper com o fundo. Mas antes de você juntar, não esquece de colocar aquela alcinha da fivela bem centralizado no zíper, no finalzinho do zíper. Eu já coloquei o meu viés para juntar as duas peças e não esquecer de colocar aquela fivelinha bem no finalzinho do zíper, centraliza e bota ela, depois bota as duas partes e fecha com o viés. Aí não tem segredo nenhum. E aí nós já temos essa parte pronta, ó, com as duas fivelas de um lado e do outro. Aí nós já temos essa parte pronta. E agora a gente vai para a parte as laterais da bolsa, a frente e o verso da bolsa. Já temos as alças prontas e agora a gente vai colocar as alças na bolsa. Como é que nós vamos fazer isso? Dobra aí do jeito que eu tô mostrando, mas primeiro a gente vai medir o meio dessa frente, certo? Marca o meio, ok? Aí já achou o meio, você vai medir a mesma distância de um lado e de outro, certo? Mede certinho que é para a alça não ficar torta. Mesma distância que você colocar para um lado, você vai ter que colocar para o outro. Nesse caso aí, eu coloquei 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro a partir do meio da marcação que eu fiz. Aí é só alfinetar, cortar o excesso aí para não dificultar na costura. Aí é só alfinetar e passar uma costura de segurança, ok? E esse processo aí a gente faz dos dois lados, antes de prender aquela parte que a gente já fechou com o viés, que é a parte do zíper com o forro, ok? Aí tem que alfinetar, você que é iniciante é bom sempre alfinetar para não sair do lugar. E aí a gente faz esse processo dos dois lados, como eu falei para vocês. Marca o meio, 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro. Vê para a alça não ficar pro lado errado a estampa tem que ficar a estampa para baixo, porque na hora que você virar a alça para cima, a estampa vai ficar certa, né? Então tem que colocar a estampa para baixo. A estampa vai ficar de frente com a frente da bolsa, ok? E aí é o mesmo processo, não tem erro nenhum. Aí para sua alça não ficar torta, aí a bolsa acaba ficando torta na hora que você terminar o seu processo, certo? Então as alças já estão colocadas, a gente vê se tá todas as duas na mesma direção, ó, para na hora que você terminar de fechar não ter erro e aí ter que descosturar e fazer tudo de novo. Então agora a gente vai para o processo de colocar aquela parte que a gente já fez. A gente vai alfinetar tudo, a gente vai procurar o meio, ó. Acha o meio da parte do zíper, o meio lá do final. Achamos o meio, já temos o meio da bolsa lá que nós marcamos na hora de colocar a alça. E aí coloca meio com meio. É bom sempre marcar o meio com meio, que você não erra na hora de costurar e ficar torto o zíper, certo? E aí você vai colocando, centralizando o meio de baixo com o meio de baixo, o meio de cima com o meio de cima, certo? E aí é só colocar o alfinete e depois ir fixando toda essa parte com o alfinete, certo? Então é simples. Coloca
lá em cima, o de cima e o de baixo também com esse processo. Aí eu acelerei o vídeo que é para ficar mais rápido para vocês não ficarem com o vídeo muito longo. Aí já está tudo fixado, ó, com os alfinetes, ó, como vai ficar, certo? Essa é a parte que a gente vai desvirar e é a parte de fora, ó. Já tá tudo alfinetado e você só vai passar uma costura ao redor de toda essa bolsa. Uma costura bem segura, que é para a bolsa não descosturar quando você colocar peso. E esse mesmo processo você vai fazer com o outro lado da bolsa. Só que quando você for fazer do outro lado, não esquecer de abrir o zíper, que é para você poder desvirar a peça, ok? Porque se você fechar a bolsa toda, não tem como você desvirar. Não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo se você estiver gostando e se inscrever também no canal. Então vamos lá. Você já fechei, ó, todo o lado que já tinha alfinetado. Já costurei tudo. Ó, veja se tá tudo bem costurado, se não ficou nada descosturado. E aí, eu vou desvirar novamente, depois que eu já verifiquei a costura. E vou fazer aquele mesmo processo com o outro lado da bolsa. Não esquecer de alfinetar as alças para não atrapalhar na hora de você estiver costurando o outro lado, viu, gente? É bom sempre fixar a alça lá, certo? E não esquecer também de abrir o zíper. E aí nós vamos fazer aquela medir novamente do outro lado, meio com meio, marcar, pode dar um pique bem pequeno, certo? E vamos repetir aquele mesmo processo. É bem simples de fazer essa bolsa. Você que é iniciante ainda na costura, não tem dificuldade nenhuma. A única dificuldade que eu acho que você vai ter é na hora de colocar o viés. Mas se for fazer com calma, fica fácil de você colocar o viés. Centralizamos os dois lados da peça. E aí vamos para aquele mesmo processo de centralizar as marcações e alfinetar. É bom sempre colocar o alfinete, o alinhavar, se você também quiser alinhavar também, alinhavar antes de fazer a costura para não sair as partes do lugar. E aí nós vamos fixar essa outra parte da bolsa. Fixei, já passei a costura, ó. A costura já tá passada, depois eu corto o excesso que ficou. E agora a gente vai colocar o viés, ok? Vou colocar o viés e vou mostrar pra vocês como foi que a bolsa ficou. Ó. Está aí já colocado o viés, certo? É bom sempre a emenda do viés ficar para baixo, por fundo da bolsa. E agora a gente vai desvirar e vai ver como foi que ficou a nossa peça. A bolsa é simples, já está pronta.
processo mais complicado, como eu já falei para vocês, é colocar o viés. Mas sem o viés não fica um acabamento bonito, e o viés dá uma certa estrutura na bolsa depois de pronta, não fica caindo para o lado. O viés dá uma estruturada na bolsa. E aí já tem as duas alcinhas do lado para você colocar a alça regulável. Eu não fiz o passo a passo da alça regulável, mas se você quiser, você pode colocar nos comentários aí os pedidos que eu posso fazer. Só que eu ainda vou colocar umas aplicações, igual a foto lá do início que vocês viram, uma chaveirinha e tudo mais na bolsa, fazer umas aplicações de aviãozinho, e aí a nossa bolsa já está pronta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar os outros vídeos. O próximo vídeo que eu vou colocar é o tour pelo quarto do bebê, mostrando todas as peças que a gente já fez. Ok, gente? Também vou fazer uma bolsa trocador, uma bolsa que vira trocador. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e acompanhem os outros vídeos.